Muito bom dia, nação. Logo cedo já estamos aqui trazendo as informações do Flamengo para vocês. E o Mengão está em preparação para a partida final contra o Fluminense pelo Campeonato Carioca. Partida essa de ida. E o Vitor Pereira deve continuar com 3 zagueiros novamente. A formação tática deve ser essa, deve ser mantida, principalmente porque ele está treinando dessa maneira no Ninho do Urubu. E nós vamos aqui analisar os comentaristas falando sobre as mudanças que vão acontecer no Flamengo. Então eu gostaria que você já chegasse deixando o seu like, se inscreva no canal, ative o sino das notificações para você receber todas as notícias e informações do Flamengo, tá certo? Créditos desse vídeo, o canal ESPN Brasil, link na descrição do vídeo. Vamos para as notícias do Flamengo. Vamos com o Flamengo. Na manhã deste sábado, Marcos Brazzo, vice-presidente de futebol do clube, concedeu entrevista no Ninho do Urubu. Falou, por exemplo, sobre o futuro do trabalho do técnico Vitor Pereira e também do interesse pelo volante colombiano Matheus Uribe, da seleção colombiana, inclusive. Tem outros times de olho também no Uribe. Confere só. A permanência do Vitor Pereira depende do resultado aí da final do Campeonato Carioca? O Vitor Pereira é o técnico do Flamengo. Está trabalhando aí, foi contratado para a temporada inteira. Como é que está essa situação do Matheus? Você falou que procede, então? É um desejo do Flamengo, não é fácil, por mais que ele tenha um contrato até o meio do ano, mas existem outros clubes europeus e o Flamengo vem tentando ajustar com o empresário, com as pessoas envolvidas para que a gente possa conseguir esse jogador para ajudar a gente aí durante 3 anos, 4. José Elias, quer dizer que o Vitor Pereira foi contratado para a temporada. Isso é um sinal de que ele está garantido no cargo se perder para o Fluminense? Não. Quando o dirigente vem e fala assim, não, está garantido, está tudo tranquilo, olha, calma, vamos esperar, porque o resultado dos jogos contra o Fluminense, eu acho que caso a perda do título para o Fluminense vai pesar muito. Vai pesar muito para o Vitor Pereira e eu não acredito que ele deva permanecer. A rejeição já é uma rejeição grande por todos os resultados esperados, né, pelos torcedores flamenguistas. E os títulos perdidos. E a forma como o time vem jogando, né? Não dá para você dizer agora em março, já comecinho de abril, que não conhece o time ou que você está procurando o time. Ele enfrentou o Flamengo ano passado com o Corinthians 4 vezes. Né, 2 vezes pelo Campeonato Brasileiro, 2 vezes pela Copa do Brasil e 2 vezes pela Libertadores. Eu acho que até mais pela Libertadores. Então, assim, não dá para dizer que você não conhece. Ele estudou, ele sabe, ele planejou para jogar contra o Flamengo e agora ele tem essa dificuldade. Às vezes não é muito fácil, né? Porque quando você precisa... uma coisa é destruir, como ele jogava com o Corinthians, outra coisa agora no Flamengo você precisa construir, né? E a construção muitas vezes ela é mais complicada, porque do outro lado tem um adversário que sabe os teus pontos fracos e fortes, e o Vitor está provando disso. Ele não tem, está provando o próprio veneno, ele não encontrou ainda o equilíbrio entre defesa e meio campo. O ataque do Flamengo, pela qualidade que tem, por si só, eles decidem os jogos. Né, o Gabigol, eu acho que o Gabigol está fora de posição ainda. Né, o Gabigol não é meia, o Gabigol é finalizador, o Gabigol é um 9. E ele está jogando como um meia. Para jogar como um meia, eu prefiro o Everton Ribeiro. O meio campo não sabe se é Gerson, se é Vidal, se é Thiago Maia. Defesa 3, ele já testou praticamente todos os jogadores dessa posição nessa defesa 3 e mesmo assim ele tem dificuldades. Por isso que eu acho que se perder o título para o Fluminense, ele deve sair. É impressionante como o Carioca ganhou muita importância em função dos títulos perdidos. Se tivesse vencido, por exemplo... a Recopa e a Supercopa chegaria com outro clima para essa final do Campeonato Carioca. E é uma coisa interessante assim, né, Xará? Porque ele pode consolidar o trabalho do Fernando Diniz e dar realmente para o Fernando Diniz aquela história, encerrar aquela história, precisa ganhar um título importante para se tornar um grande treinador. Eu já acho o Fernando Diniz um ótimo treinador, um grande treinador para o futebol brasileiro. E, ao mesmo tempo, com uma derrota, pode significar a saída do Vitor Pereira, para você ver o tamanho que virou essa decisão. É verdade. Vamos para as... Eu vejo opções e escolhas ruins. Não vejo melhora, não. E o que piorou, já que você não viu nenhuma melhora, o que piorou no Flamengo depois da saída de Dorival Júnior e a chegada de VP? Sistema defensivo, linhas espaçadas, sem compactação. Um time amarrado, um time sem característica. O jogo coletivo morreu.
pessoal na frente num borde como o Burdia. Tá frouxo. O time tá frouxo, contando com as individualidades. Tá frouxo, professor? Tá frouxo. E toma cuidado, porque os últimos técnicos do Flamengo que contaram só com individualidade dançaram. Breler. Então, esse jogo contra o Corinthians ficou marcado até porque o Flamengo opta por abreviar o trabalho do Dorival e escolher o técnico que estava no rival da final da Copa do Brasil. Então, acaba sendo um jogo emblemático. Mas, preciso ressaltar, ali o trabalho do Dorival dava algumas demonstrações do que poderia ser nessa temporada atual. Então, era um time que, quando perdeu o João Gomes na final, teve dificuldade, porque o João Gomes era aquele jogador completo, preenchia muitos espaços. E hoje o Flamengo carece de um jogador com as características dele. Ah, nossa, mas o João Gomes não era nem de longe o principal jogador desse time, mas era fundamental para o funcionamento do sistema defensivo. Então ele compensava muita coisa que não funcionava lá na frente, um volante que dava segurança. E com a mudança, o Flamengo não só mudou de técnico, mas muda a característica de jogador. Sai João Gomes, entra o Gerson, por mais que agregue qualidade técnica, você perde em recomposição defensiva, você perde em fechamento de espaços. O Vidal oscilou muito, não conseguiu se encaixar. Então, há também essa perda pouco calculada da diretoria do Flamengo. Você está mudando uma característica de elenco. Você tem vários compromissos pesados no início de temporada. Ao fazer essa mudança de técnico, a diretoria do Flamengo comprou esse risco. Então, por isso, a gente precisa sempre ponderar. É claro que é uma escolha muito questionável, tirar o Dorival depois de ter conquistado títulos, mas a diretoria topou esse risco e não... Agora, o mínimo que tem de fazer é dar o respaldo ao Vitor Pereira, cobrar sim melhora, o Vitor Pereira pode fazer mais com esse time, mas entender que a diretoria topou essas circunstâncias. É uma aposta que você tem que ganhar, você não faz essa aposta para perder, você vai ouvir muito. Você tirou o técnico que ganhou 2 títulos para colocar um que até agora não mostrou nada. Lembrando que ele vem para melhorar volume de jogo, desempenho. Não é, claro, o resultado sempre você vai querer, mas é o homem do desempenho. E aí, não tem desempenho? Mas é isso que a gente não entende, professor. A gente falava aqui quando começou, ainda não tinha assinado, já tinha acertado com o Vitor Pereira, a gente questionava. O que o Vitor Pereira mostrou, em todos os trabalhos dele como técnico, que colocassem ele com essa chancela, com esse selo, de ser o cara do futebol. O rei do jogo bonito. O rei do jogo bonito, de desempenho coletivo. Eu não vi isso. Eu, Natália Ferrão, não vi isso. Nem no Corinthians. O Corinthians, se a gente pegar a temporada passada, eu falava isso. Não tem 90 minutos do Corinthians em um jogo, a gente pega, que seja assim, esse jogo aqui foi coletivamente equilibrado, ajustado. Ele dependeu muito das individualidades também na temporada passada. Então... Pois é, e estamos falando aí no que mudou, no que melhorou. É óbvio que é uma análise também coletiva de um time, né? Mas podemos analisar também individualmente. Por isso que nós temos aqui na tela do F360... O professor vai querer mais tela, Bacana. Mais colunas. Mais colunas, né? Como está o elenco após a chegada de Vitor Pereira? Fulano de tal. Zico, melhorou na mesma ou piorou? Esse aí tem outra coluna. Esse aí sempre... Esse nunca ficava na mesma, só melhorava. Ele é como Carlos Gardel. Carlos Gardel morreu em 1935. Se diz de Carlos Gardel, a cada dia canta melhor. O Zicão é assim. Não vou começar com o goleiro, não. Não? Não. Não? Vou bagunçar aqui. Eu gosto da sua ousadia. Tá bom. Vou começar com atacantes. Espero que o Tante aceite isso. Que você não descubra depois. De repente o Tante não aceita, né? Vou tentar. Gabigol, após a chegada de Vitor Pereira, melhorou na mesma ou piorou, Natália Ferrão? Piorou. Piorou o Gabigol? Sim. Só vê os números. Ah, é? Então, mas é que eu não tenho... O coletivo piorou, né? Não, o coletivo piorou, todos os jogadores são afetados, mas para mim o Gabigol está estável. Ele termina bem, decisivo em 2022, mas já com essa característica de sair da área, de ser um atacante mais armador. E nessa temporada, dos jogadores do Flamengo, se a gente pegar desde o início do ano, de janeiro para cá,
foi o mais regular. Verdade. Jogador que Fique oscilou tranquilo, menos. amigo Breler. Nós temos essa opção para você aqui. Não, eu coloco o Gabigol na mesma, considerando que ele terminou bem a temporada 2022 e, para mim, está bem em 2023. Eu também coloco na mesma. Desespere. Vai lá, professor. Também coloco na mesma. E assim, é injusto também analisar o Gabigol pelos últimos jogos, principalmente no Clássico, em que perdeu o gol, é verdade. Não, por que é injusto? Não, mas por um jogo, você vai analisar a temporada. não. Temporada Um tem jogo, 3 não. E o meses. Mundial? Mas os últimos jogos fazem parte da temporada. No Mundial, para mim, ele não foi mal. Tentou organizar o time. Ele não tem sido mais o definidor. Mas, para mim, ele é um jogador ainda muito importante para o coletivo lá na frente. Eu acho que é na mesma. Eu acho que ele é quem se salva. Inclusive em termos de postura, né? Se o resto do time entendesse o que ele tenta passar lá, aquela mensagem do vamos lá, tem sido muito... Olha que oportunidade. Em vontade ele está na mesma, em qualidade de entrega... E tem jogado para o técnico. Quando é substituído, que a torcida quer vaiar, ele pede para a torcida, né? Estava mais decisivo com o Dorival, hein? Você quer dizer que piorou? Estava mais decisivo com o Dorival. Mas estamos aqui numa democracia. Não vou participar, né? Não, hoje não tem desempate. Empata. Pedro! Professor Celso Zelt, Pedro piorou, melhorou, tá na mesma? Eu acho que está na mesma positiva. Porque ele já era o cara dos gols. Continua sendo. É que se eu botar no na mesma, eu vou estar desvalorizando. Será? Não, na mesma positiva, na mesma do bem. Ele deu uma oscilada depois do Mundial, mas retomou. Coloco o Pedro na mesma também. Eu estava pensando, quase não melhorou. Mas não melhorou, não. Chegou a melhorar. Não é nerve. Não deixa a Natália nervosa. Na mesma. Na mesma também. Manda na mesma. Pedro na mesma. Na mesma do bem. O Pedro é um dos destaques do Flamengo, está fazendo gol, recebendo com alegria assistências como recebeu do Capasso, por exemplo. Flamengo Presentes. Presentes, né? Ganhando presentes de adversários. Não vai aceitar um atacante? GIFs. Marinho, melhorou na mesma ou piorou? O Marinho tá jogando? Não tem jogado. Esse é um na mesma ruim. Acho que é um na mesma, mesma do mal. Mas você não está jogando. E quando joga fora de posição? Não, mas não está jogando. O Flamengo até cogitou negociar. Eu vejo que piorou. O técnico também não dá oportunidades. Não é, o cara está sendo injustiçado. Não tem feito por merecer e até outros jogadores, Matheus Gonçalves, Matheus França, ganhando mais espaço do que ele. É uma análise pertinente, porque se ele estava tendo mais chance com o Dorival e agora ele quase não entra, piorou, né? Piorou. Às vezes entra mas não dá para dizer que piorou a performance dele. É um outro tipo de piorou, não é? É por isso que eu queria um na mesma do bem e um na mesma do mal. Não, o pessoal quer inventar a coluna. Não é bom na mesma do bem? Professor. Na mesma do bem, Pedro. Marinho, do mal. Para você, professor. Na mesma, ele... Ih, o professor vai na mesma, muretou. Continua sem emplacar. O senhor está muito Rafael Prates hoje, hein? Na mesma. Tô de olho no senhor, professor. Na mesma. Não, mas piorou, né? Piorou. Vocês dois votaram piorou, não foi? Exato. Perdeu, professor. Dessa você não fase do Marinho. Marinho Everton Cebolinha, Breiler. O Everton Cebolinha melhorou com o Vitor Pereira? Tá na mesma ou piorou? Então, eu coloco o Everton Cebolinha como melhorou. O Everton Cebolinha tem sido um jogador mais participativo, ainda falta regularidade, mas em vista do que foi em 2022, com muitos lampejos, e nessa temporada um pouco mais participativo, principalmente no jogo coletivo, eu considero que melhorou. Ou poucos lampejos na temporada passada. E assim, é um melhorou com aquele viés de baixa. A gente coloca Gabi e Pedro na mesma, não é que o Cebolinha está jogando mais do que eles. É que em vista do que estava no ano passado, para mim houve uma pequena evolução. Natália. Na mesma. Muito pouco. Ele apresentou muito pouco na temporada passada, continua apresentando muito pouco pelo valor que ele custou e pela expectativa que se tinha em relação a ele. Para mim, tá na mesma. O professor vai desempatar. Não, eu vou dizer que piorou. Sério, professor? Eu acho Você acha que o Cebolinha piorou depois da chegada do Vitor Pereira? Perdeu camisa, inclusive com aval de parte da torcida. Parte da torcida não acha o fim do mundo tirar o Everton do time. Quem disse que eu não ia participar? Vai, eu vou participar. claro que vai. Quem disse? Não é? O professor acha que ele piorou, a Natália acha que está na mesma e o Breiler acha que melhorou, não é isso? Certo. Não, perdão, errei. Esse é o Cebolinha.
Tô pensando no Ribeiro, gente. Que isso, Professor, sua cabeça está onde, professor? Em Itaquera? Chama o VAR. Sua cabeça está em Itaquera? Apaga tudo. Professor. Tá vendo a foto aqui, não, professor? Por favor. Não, é que ele falou Everton, eu já pá, por osmose, assim. Não, pelo amor de Deus. Você começou com um atacante e me confundiu. Cartão amarelo para você, professor. Cebolinha melhorou. Eu ia votar no melhorou. O Cebolinha, quando chamado, tem mostrado mais do que mostrava antes. Se a comparação com o Dorival, pelo amor de Deus, gente, tava fazendo um raciocínio. A gente já sabe o voto. O senhor tem moral com a gente. Já antecipou o voto dele. Exatamente, antecipei o voto do Ribeiro. Bagunçou, deu spoiler. Que beleza. Melhorou. Eu vou nos meias, já que ele... Aqui, ó. Já começa com o Ribeiro. Tá feliz agora? Tá aqui, ó. Agora eu tô. Professor... Vale toda a minha análise. Gostaria de apresentá-lo. Everton Ribeiro, professor Celso. Prazer. Professor, então. O Everton Ribeiro, ele melhorou? Está na mesma ou ele piorou depois da chegada do Vitor Pereira? Ele piorou. Ele virou a bola da vez. Há muito tempo ele é a bola da vez de perder a camisa, né? Desde os tempos da discussão, Bruno Henrique, Gabigol juntos, quem é que sai? Todo mundo falava Everton Ribeiro. E eu me assusto com o aval da torcida rubro-negra. O rubro-negro acha realmente que ele tem rendido menos. E ele é jogador de bola, hein? Pois é. Não, ele teve realmente uma fase de baixa, mas 2 anos atrás, né? Um belo jogador, se as coisas não derem certo no Flamengo, é um belo jogador para ir para outros clubes ou voltar, quem sabe. Voltar, né? Não sei, depende. Tá querendo no Corinthians, clube né? que ele vai dar para o São Caetano, para o Coritiba, jogou desses também. Natália. Cruzeiro. Everton No São Ribeiro. Caetano ele jogou? Não lembrava. São Caetano emprestado. Foi lá que descobriram que ele não era lateral esquerdo. Quem foi o técnico? Se lembrar, fala aí depois. Técnico do Corinthians ou do São Caetano? Não, São Caetano. O do São Caetano não vou lembrar. Eu sei que Depois o a gente Tite vê aqui o ano. não aproveitou ele no Corinthians. Natália, ele melhorou ou piorou? Ele Ou tá na piorou, mesma? mas ele piorou não pela qualidade técnica dele, muito em função do sistema de jogo desse técnico. Pioraram ele. Pioraram ele, exatamente. Tinha que ser ali. Pioraram, deixaram Tinha que na ter mais mesma... um. Piorou? Pedido melhoraram. Coluninha também. Ou foi piorado? Não, tinha que Coluninha. mudar o tempo do verbo, professor. O pioraram. Diga o seu voto, Briller. Pioraram, Piorou. cara. Arrascaeta. Briller. Isso aí, pra mim, é indiscutível que, por mais que tenha jogado melhor nos últimos jogos, foi um jogador que andou para trás, principalmente no aspecto físico. Jogou no sacrifício no fim da temporada passada, a Copa do Mundo batendo a porta. Agora, ainda não conseguiu estar 100%. Então, para mim, eu coloco a Arrasca como piorou. Idem. Esse Idem. dá para resolver numa linha, assim. Piorou por questões físicas. Mas por que ele continua jogando? Aí eu falo da questão da opção. Se é um jogador que precisa melhorar a condição física, ele precisa de tempo, tira ele 2 semanas, a torcida entender que precisava tirar ele por um tempo para ele recuperar 100% da condição física. Recolhe o Super elemento. aceitável. Recolhe ele, deixa ele trabalhar a questão física e melhora o jogador. Mas... Não quero cornetar, mas tá ficando cheia essa coluna do piorou, hein? Mas você achava que ia ser diferente? Professor maldoso, né? Vidal, professor. Tá pensativo, hein? Quer ficar por último? Que aí você vai ser influenciado pelas... Não, acho que piorou também pelo tamanho do jogador que ele é. Sério? Se esperava muito mais. Infelizmente, eu Tá sou tendo fã mais do chance futebol de do Vidal. jogar ou é impressão minha? Então. Mas não tem tá aproveitado. mesmo Mesmo assim, piorou. Mas e a temporada passada? Ele também não... Mas ainda assim, Mas aí era um reserva de todo jogo, né? Todo jogo tinha Vidal, entrava, pelo menos dava uma segurança, melhorava, qualificava a saída de bola. Nesse ano, teve poucos jogos em que realmente se destacou. Aquele jogo da ida contra o Del Valle, uma dessas exceções. O jogo foi bem. Mas, tirando isso, é um Vidal que, para mim, também andou para trás. Natália. Esse jogo com o Del Valle que me deixou em dúvida, Foi de mas ré. é muito pouco. Foi de ré? Foi de ré, Ele pior. Foi de ré, boa. Foi de Arrasca. Foi de Arrasca. Rapaz, olha só, tô impressionado. hein? Ninguém melhorou, Se quiser colocar todo mundo ali no... Bom, deixa eu ver se tem espaço aqui, ó. Tô assustado. Tem espaço. Thiago Maia, Natália. Piorou. Thiago Maia também piorou? Perdeu o João Gomes, que era um cara fundamental para o sistema orgânico ali do meio de campo do Flamengo. E piora também porque ele está tendo que se redobrar, porque a zaga não está bem, a pressão de bola na linha alta não está bem, e aí ele tem que ficar correndo como uma barata tonta para
correr atrás das bolas que chegam. Então, para mim, ele tá abaixo. Tá sendo sacrificado, tá abaixo. Piorou. Breler. Então, eu estava pensando na mesma, mas a Nath me convenceu. Também vejo que piorou, nem tanto por responsabilidade. Cabines fechadas. Com aqui, tapa. Ó, com fone, vai com fone. A gente é influenciável, né? A gente se deixa levar pela opinião. Essa sua personalidade aqui. Influência boa. Não ligue porque a Natália está falando. Influência boa, piorou. Influência do bem. Professor. As coisas pioraram para ele. Boa, professor. Em volta ali, o entorno, as coisas pioraram para ele. Então, piorou, né? E temos o Pulgar, Breler. Então, Eric Pulgar. Pulgar continua tendo poucas oportunidades, continua jogando pouco, mas aí eu vou usar o mesmo critério do Marinho. Se não, o time está rendendo pouco, um jogador como reserva não consegue convencer o técnico, há uma responsabilidade individual. Então, para mim, piorou. Professor. Eu também vou usar o mesmo critério do Marinho, que eu tinha falado que o Marinho ficou na mesma, mesmo que eu tenha perdido. Estão muito maldosos. Para mim, o Pulgar fica na mesma. Quase não jogava, quase não joga. Eu vou ali na mesma. Na mesma? Eu vou ali na mesma. Influenciei o professor. Não, mas você falou que está igual o Breler falou pior. Não, é que o Marinho... o Marinho eu votei na mesma. Eu perdi por 2-1. Você então perdeu, tá certo. Então eu mantenho o Marinho pro Pulgar. Entendi. O Pulgar eu também vou na mesma. Então é na mesma, né? É. Influenciei, falei. O que não é lá grande coisa. O que não é grande coisa está na mesma. A gente vai poupar os moleques da base, né? Matheus França, Matheus Gonçalves, porque estão ganhando espaço esse ano. Eles já foram. Faltou algum? Não. Deixa eu ver se tem mais alguém. Tem. Olha aí. Só porque o Breler falou. Tem um volume morto desse meio campo. É difícil analisar. Depois eu vou voltar lá essa questão. Vou voltar nos atacantes para ver se não tem mais depois lá embaixo. De repente eu não vi, hein? Deve ter. Matheus França. Agora eu quero ver se... Melhorou, pô. Não quero influenciar ninguém, mas melhorou, pô. Mas melhorou em que contexto? Natália. O contexto de que o time tá horroroso e aí chega uma luz no fim do túnel e faz alguma coisa? Matheus França entrou. Na temporada passada, sofreu quantas oportunidades ele teve? E das oportunidades que teve, o que ele apresentou? Semelhante ao que ele fez no jogo. Mas melhor, então, pra mim, ele tá na mesma. O time era melhor, mais equilibrado. Na mesma, Matheus França na mesma pra Natália. Mas é que ano passado ele teve uma fratura, acabou sendo prejudicado, jogou menos por isso, mas eu vejo que ele também oscilou, até o Matheus Gonçalves ganha mais espaço, mas eu considero que melhorou, um jogador que desde o início da temporada tem mostrado para o Vitor Pereira que merece mais minutos nesse time. Então, desculpa, melhorou. Melhorou para a Natália? Na mesma. Na mesma, para o professor? Melhorou, ele melhora o time. Eu também acho. Esse aí é um bicho grande. E ele convence o Vitor Pereira do contrário. O Vitor Pereira passa a dar menos espaço, sobe outros jogadores, ele corresponde, dá a volta por cima, então vejo que, analisando desde o começo da temporada, ele evoluiu. Será que Vitor Pereira vai dar a volta por cima aqui no nosso touch? E teremos mais melhorou do que piorou? Com certeza. Sabe o que é certeza? A partir de 11 da manhã, Sport Center. E no Sport Center, seco, piorou. Ainda fez cara de mal o Breler. Piorou e não quero mais falar. Passou a ter mais oportunidades com a saída do Rodinei e, para mim, ainda está devendo. Não consegue corresponder, não consegue dizer, provar para o torcedor que pode ser titular. Piorou. Piorou. Com a entrada dele, o setor piorou. O setor deixou de ser a arma que era, né? Que fase, hein? O mesmo, bom, não sei se eu já vou antecipar, mas o mesmo vale para o Varela. Varela também piorou? Indiscutível. Indiscutivelmente. São dois ali que não dão solução. E o Varela era um jogador que a gente dizia, comparado ao Rodinei, dá mais segurança defensiva. Acabou. Tudo que o Flamengo não tem com Varela é segurança defensiva. Nossa. Ayrton Lucas. Quero ver se alguém vai dizer que não melhorou. Melhorou, mas não é por mérito do técnico, Exatamente. Que isso? Não? Ele não inventou nenhuma fórmula para o Ayrton Lucas ter mais liberdade ou menos liberdade, nada. Isso aí é o Ayrton Lucas. Ele escala 3 zagueiros, por exemplo. Não dá mais espaço mas pro ele cara começou jogar? a escalar 3 zagueiros agora. Eu tenho para mim que o Ayrton Lucas estaria jogando o que está jogando com qualquer técnico. Exatamente. Rapaz, vocês estão maldosos. Fisicamente está voando o Ayrton. Tá muito bem. Não, eu tô falando sério. Agora, sim, tô falando sério mesmo. Para mim, melhorou. Sim. O Vitor Pereira. Não.
Ele melhorou. Além do Vitor Pereira. Apesar do Vitor Pereira. Olha aqui, ó. Após Vitor Pereira, para mim, o Ayrton Lucas melhorou. Não sei se apesar. Vocês discordam? Eu concordo que ele melhorou, mas apesar do Vitor Pereira. Apesar? Eu não sei se apesar, mas eu diria que ele melhorou durante a gestão Vitor Pereira. Podia ser uma outra gestão qualquer. Então melhorou, né? Certo? Melhorou. Tem mais gente aqui, cadê? Ayrton Lucas. Aí, garoto. O melhorou tá tão lá em cima que precisa puxar. Agora foi. Felipe Luiz. Tá machucado, né? Nesse sentido, piorou, porque deixou de ser uma opção. Como era. Né? Pela lesão, pra julgar, vou colocar na mesma, porque a gente nem Na conseguiu... mesma porque se lesionava antes também. Também Final da Libertadores contra o Palmeiras, ele saiu no início do jogo, não foi? Desde Duas, né? E a temporada passada dele também já foi mais atribulada por causa de lesão. Então, coloco na mesma. Na mesma, professor? Piorou. Piorou, Natália? Acho que piorou. Piorou? Acho que piorou porque antes ele voltava, né? Agora não volta mesmo. Agora não Eu volta. diria na mesma, mas vocês... Foi. Laterais acabou. Zagueiros. Os zagueiros da discussão interessante. Aí. Ih, tem um monte aí. Davi Luiz, professor Celso Zé. Piorou muito. Piorou muito? Virou o chamariz de olhos ali nos gols que o Flamengo toma. Olha o Davi Luiz, piorou muito. Que fase, hein? Breler. Davi Luiz com Dorival, Davi Luiz com VP. E aí a gente... Faz de novo que vai virar figurinha do Zap Zap isso aí. Dorival, VP. Eu vou perguntar e você vai responder. Com o Dorival e com o VP. Alô, Elton Serra, o autor das nossas figurinhas do nosso grupo do Zap. Davi Luiz com Dorival? Davi Luiz com Vitor Pereira? Então piorou. Não, pra mim o sistema defensivo inteiro piorou. Calma, Natália, você está muito ansiosa. Eu já adiantei o meu... Quer estragar a nossa brincadeira. Segura. Não pode ser Tô pensando no almoço já. Fabrício Bruno, Natália. Piorou. Piorou? O Vitor Pereira? Piorou. Tem certeza? Absoluta. Olha... Eu não posso ser incoerente. Eu acabei de falar que o sistema defensivo do Flamengo... Você pode mudar. Falar, não, olha, eu falei agora... Eu estava pensando no almoço, me distraí, falei uma bobagem, mas quero corrigir. Nesse assunto eu não me distraí, não. Piorou. Breler. Para mim, melhorou. O único zagueiro que tem se salvado nessa temporada é o Fabrício Bruno. Eu também acho que é o que tem se salvado, mas eu poria na mesma. Então, Abel, é você. Eu acho que melhorou o Fabrício Bruno, depois da chegada do Vitor Pereira. Ele jogava muito com o Dorival, teve algumas oportunidades, mas não tanto, né? Não, e agora tem Se firmando mais, não tá agora? Não, e se o Flamengo até tivesse utilizado o Fabrício Bruno antes... Fez até gol. Poderia compensar essa fragilidade, essa exposição da defesa, porque ele é um zagueiro mais rápido. Agora vai. Primeiro voto meu, hein? Segundo. Segundo? Você votou em alguém que eu não lembro também. Léo Pereira, Natália Ferrão. Putz. Soltou um putz. Como é que é? Piorou, Natália? Na mesma. Na mesma? Na mesma pra pior. Eu queria a coluna agora, professor. Aquela no menos pro negativo. Para Natália Ferrão, Léo Pereira, depois da chegada de Vitor Pereira, está na mesma. Mas é na mesma com a cara... Aqui, ó. Eu vou te falar, hein? Breler. Para mim piorou, porque fez uma grande temporada em 2022 e comparado a essa temporada em que ele dá a resposta, em que ele consegue dar a volta por cima no Flamengo, tá abaixo. Professor. O professor está em dúvida, hein? Estava morto para o torcedor do Flamengo, né? O torcedor do Flamengo queria ver ele nem pintado de ouro. Aí ele... Isso lá no início da temporada passada. Então, aí ele ressuscita com o Dorival. Né? Na gestão Dorival ele tá super legal. E agora caiu. Então piorou. É verdade. Não que esteja jogando muito mal, mas caiu de rendimento. Em relação ao que vinha mostrando, né? E não vai caber mais aí, não piorou não, hein? Vou lá no chão daqui a pouco. Pablo! Qual é Natália. A música, Pablo? A gente já sabe o voto da Natália, vou começar com ela. Pelo menos os zagueiros aqui. Natália. Piorou, né? Piorou? Piorou. Breler. Na mesma.
Jogador que ainda está devendo no Flamengo. Professor. Eu acho que piorou, inclusive perdendo lugar na fila do pão, né? Com a volta do Rodrigo Caio. Ele vai sendo empurrado para o fim, então piorou. Não tem mais lugar. Arrasta pra cima, Abel. Vamos considerar que se tá lá do lado é que piorou. Deixa aí então, Abel. Nossa produção não imaginava que ia ter tanta gente aqui na coluna do Piorou. Deixa desse lado aí. Falha técnica no F360. Não tem mais espaço para colocar jogador aqui na coluna do Piorou. Deixa aí. Vou deixar aqui, então. Faz o L. Arrasta para o lado. Deixa aí. Falha técnica mais na produção, a não pensar que haveriam tantos jogadores, ou a falha técnica maior no Flamengo? Do Flamengo, né? No Flamengo, né? Nossa produção é maravilhosa, Mas né? visualmente fica legal, ó. Tá todo mundo na mesma ali. Será que o cara que idealizou esse touch é torcedor rubro-negro? E não queria... Talvez não. Pode ser. Talvez não. Acredito que não. Justamente Se por fosse, isso. teria se precavido. Olha aí, ó. Só para vocês terem uma ideia de como está. Você não consegue apagar a palavra zagueiros ali, puf, e fazer ela sumir? Não, ele some os zagueiros. Some tudo. Não dá. Então é o seguinte, o Pablo... Vai ficar aí. O Pablo piorou, não Como tem mais espaço lugar, mesmo, ó. aí a gente pode combinar de colocar o Rodrigo Caio na mesma? E o Rodrigo Caio... o Rodrigo Caio, se vocês falarem piorou, não. Vou ficar bravo. Ele nem tava jogando na temporada passada. Justo por isso que eu acho que melhorou. Porque melhorou. Ele tá jogando, agora tá jogando, então melhorou. O Rodrigo Caio, não precisa nem perguntar, precisa? Tinha que Ele está jogando e não está comprometendo, tem até jogado bem. Você tem que fazer uma coluna ali, melhorou apesar de. Mas melhorou. Não, apesar de. Tá enchendo a coluna, melhorou aqui, hein? Olha aí, ó. Mas em que circunstâncias? Não quero saber. Vocês estão... Você tá muito corneteiro, você tá pensando no almoço. Qual que vai ser o cardápio? Já Hoje? sabe? Ainda não sabe. Sei, já tá feito, fiz ontem. Que vai ser? Berinjela pizzaiolo. Com dobradinho. Como é que é? Arroz. Bom. Eu que fiz. O que você falou de e pizzaiolo? Um churrasquinho de frango com carne. Berinjela pizzaiolo. Berinjela Pimentão, cebola, pizzaiolo? tomate. Legal. A qualidade gastronômica de Natália fiz, Ferrão tá? está na mesma? Eu que Melhorou fiz. ou piorou? Eu Melhorou. que fiz, viu? Melhorou. Só pra mesmo, lembrar. porque Você que sempre foi fez a alta, berinjela? né? Isso, é. Berinjela pizzaiolo é o quê? Com queijinho em cima? Você corta em cubinhos, refoga e acaba com um filete de queijo em cima, orégano. Não, é pra isso, hein? deixar o prato saudável. É um prato orgânico, praticamente. Esse aí também não tem como ir pra outra coluna, né? Acabou. Tem os goleiros, estava esquecendo dos goleiros. Só tem Está me esse. dizendo aqui o amigo Leon que só colocamos o Santos porque Matheus Cunha... Como é que você falou, Matheus Cunha? Não jogava com Dorival e o Hugo não joga com o VP. Piorou. Santos, Piorou. Breler. Piorou. Deixou de ser um goleiro seguro e hoje tem falhado, até mesmo em saída de bola, tem preocupado. Rapaz. Professor. Piorou sim, perdeu moral, né? Perdeu moral. Natália. Piorou. Tá, então é o seguinte. Piorou, temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mais o Pablo e o Santos, não é isso? 10. 10. Então, são 10, só que não coube. Acabou a coluna aqui, então tem 10 jogadores. Vou repetir aqui, tá? Marinho, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Vidal, Thiago Maia, Mateuzinho, Varela, Felipe Luiz, Davi Luiz, Léo Pereira, além do goleiro Santos e do zagueiro Pablo, são os 10 que, na opinião da equipe aqui do F360 de hoje, pioraram após a chegada do técnico Vitor Pereira. Estão na mesma, jogando o mesmo futebol, na mesma situação. Depois da chegada do Vitor Pereira, Gabigol, Pedro, Pulgar e Vitor Hugo, certo? Sim. 4, 10, 4. E quais são os jogadores que melhoraram depois da chegada do Vitor Pereira? Everton Cebolinha, viu, professor? É o Everton Cebolinha, não é o Everton Ribeiro. É esse. Matheus França, Ayrton Lucas, Fabrício Bruno e Rodrigo Caio. Então tá aí, nação, os comentaristas falando sobre as mudanças no Flamengo e sobre os jogadores, né, que precisam recuperar aí, que não estão jogando muito bem. Deixe seu like e comenta aí embaixo, na sua opinião, para você, qual deve ser a escalação ideal do Flamengo. A gente se vê no próximo vídeo.